assim, que Profissões que ficaram extintas, assim, né? sim. E falando nisso, olha o gancho. Eu queria falar com você sobre o movimento da dublagem viva, né? Eu não sei o quão você está envolvido nessa campanha em específico, mas eu queria saber em que pé que está isso. Quais são os objetivos? O que, que vocês pedem em relação à regulamentação? O que, que vocês querem de fato que exista? A dublagem viva, né, é um movimento do qual eu não estou envolvido por falta de tempo, né, principalmente. E por hoje eu vivo já há alguns anos, né, eu vivo uma situação engraçada. Tipo, para os dubladores, eu sou dublador, mas eu sou empresário. Para os empresários dos outros estúdios, ele é empresário, mas ele é dublador. Então, sempre tem essas, esses mas, assim, esses poréns. Sim. Então, há alguns anos eu me distanciei de participar de assembleia, de coisas assim. Primeiro porque a minha voz estaria sob dúvida, sob contestação. Tipo, peraí, ele está defendendo o nosso, ele está defendendo o dele, né? E porque depois que eu passei a cuidar de uma empresa, você vai aprendendo e descobrindo coisas que você não sabia. E aí você pensa, eu estava errado quando eu dizia isso, isso, isso. Tá. Então, você colocar isso pode ser sempre visto de uma forma errada. Então, eu sempre apoio tudo, eu sempre concordo, porque assim, é a minha vida, né? Eu comecei no teatro com 4 anos, então, e é engraçado, eu sou empresário há 12, mas empresário de verdade há 6. Então, tipo, a minha formação foi sempre artística, eu sou muito Uhum. mais ator do que qualquer outra coisa. Então eu entendo as dores do ator e as necessidades e sempre apoio. Até uso não, mas até dentro da minha empresa eu sempre apoio, desde que não seja algo que eu falo, não, isso você está completamente errado por causa disso. Então eu tenho um bom diálogo com todo mundo. Sim. Mas eu sempre me distancio pelo meu bem e também para que as pessoas se sintam confortáveis Uhum. de falar o que quiserem, né, de ponderar da forma que quiserem. Ah, a dublagem viva, ela é, na verdade, tem esse nome aqui no Brasil, mas é um movimento mundial. Então, existem várias associações, né? Não sei como nomear, vários grupos, porque esse é um tema mundial, É, né? uhum. Da inteligência artificial invadindo esse mercado. Então, todo mundo todos os atores de voz estão pleiteando em seus países aquilo que faz sentido para eles, né? E então nasceu daí e a ideia principal, depois começam a haver outras ações, né? Mas a ideia principal é buscar regulamentação do uso da inteligência artificial no meio de dublagem. Porque tem muita gente que fala, não, os caras querem tirar, os caras querem impedir o progresso, não sei o quê, não sei o quê. E, tipo, não é nada disso. É regulamentar. E regulamentar, cara, para fazer o Nescafé, existe uma regulamentação. Precisa ser assim, assim, assado, não pode ter isso, não pode não sei o quê. A embalagem tem uma regulamentação. A profissão de, sei lá, zelador. Existem Sim. regulamentações para tudo. Tem Sim. regulamentação. E nesse caso, não tem. Então é preciso regulamentar. E acho que a regulamentação ela é boa para os atores, ela é boa para os estúdios, ela é boa para as majors, os distribuidores, né? E, enfim, ela é boa para todo mundo no mercado. Porque hoje você pode pensar, mas, sei lá, uma grande, sei lá, uma Disney da vida. Para eles é bom, que eles vão economizar. Mas assim, esse é o primeiro pensamento. Mas e se uma molecada aí de 15, 16, 17 anos se reúne e consegue fazer algo que queima a Disney, ou que prejudica algum produto dela, ou que antecipe? Então, regulamentar é sempre uma segurança para todo mundo, uma segurança jurídica até, né? Não é nem só de reserva de mercado, mas uma segurança jurídica para todo mundo. Então, eu acho que é isso que é importante as pessoas entenderem. Não é parar, não é impedir, não é
vamos tirar, é regulamentar. Tanto que eu acho que o site deve ser dublagemviva.com.br. Tem lá no Instagram, @dublagemviva, acho que tem todas as Deve, informações lá. exato. Eu por não estar ali todo dia e tal, não fazer parte mesmo das reuniões, né? Teve um Eu não negócio de sei direito, mas eu assinaturas. converso com a galera. O lance das assinaturas também, eu acho que acaba sendo meio confuso e meio mal divulgado. Mas o que eu entendi é o seguinte: precisamos regulamentar. Quem vai regulamentar? O legislativo. Então não rola de você chegar lá, bater na porta. Puta, então, eu sou dublador e eu queria discutir. Né, os caras têm muito mais demandas para fazer. Então, se você consegue aí 1 milhão de assinaturas, você consegue ser atendido e criar uma pauta para que o legislativo comece a discutir e trabalhar naquilo. Então, a Sim. ideia é simplesmente conseguir chegar. Gente, se alguém da Dublagem Viva estiver vendo, eu estiver falando besteira, escreve aí. Mas eu acho que a ideia é conseguir chegar no parlamento para que essa demanda seja atendida. Então, por isso que é muito importante. Não é, vou defender os dubladores, vou defender a profissão, vou não sei o quê. Não. É ajudar a essa pauta ser discutida e ser levada de uma forma legal. Então, eu entendo que é isso. Me preocupa um pouco com essa colocação um pouco vitimista, que às vezes vem do público, às vezes vem de algum ator, né, de algum dublador, porque tem muitas pessoas que estão desesperadas, achando que vai acabar amanhã, meu, ferrou, minha vida, meu trabalho. Então tem gente que está em pânico de verdade. Né? Não é nem um vitimismo no sentido de se vitimizar, mas tem gente que está profundamente preocupada. E isso acho que às vezes acaba passando uma imagem um pouco errada, uma mensagem errada para o público. Né? Então, nesse aspecto, eu já penso um pouco diferente, porque eu acho que é uma preocupação, é uma realidade, mas assim, não vai acabar. Né? Hoje o tradutor automático, né, ele existe há muito tempo, ele está cada vez melhor, mas os tradutores existem até hoje. Pois Né? é. É tradutor que traduz livro, É mais que traduz. assertivo. Então, não acabou a tradução, a profissão de tradutor, porque tem sei lá, o Google Tradutor, né? E outras ferramentas. Então, eu acho a mesma coisa do artista. E mesmo que um dia chegue numa perfeição, porque assim, as pessoas viram vídeos que impressionam, né? E impressionam mesmo. Tem o do Castanhari, tem, né, de atrizes e tal. Sim. Mas uma coisa é alguém pegar eu falando aqui agora, paradinho, bonitinho, com a minha close na minha cara, e aí você aplicar todas as coisas. Ainda assim, fica um pouco digital, fica um pouco esquisito, mas você fala, caramba, é muito bom. Põe num filme. Com os caras interpretando, não falando tranquilo como eu tô falando, explodindo gritando, e voando. sussurrando, andando, voltando, 10 pessoas na câmera. Não, e né? pior o reality, que é pior ainda, né? Então, tipo, não é simples assim. Sim. As empresas que são as grandes hoje em dia, existe uma preocupação de fato com a qualidade da dublagem, tanto técnica quanto artística. É verdade. Eles têm departamentos que cuidam de controle de qualidade, que cuidam de controle de áudio, que cuidam de tudo, os grandes, né? E então atingir o nível que se tem hoje não é simples e não é barato. Então, com algumas pessoas que são muito mais conhecedoras do mercado global que eu conversei, ninguém vê nada em 5 anos. Sabe? De substituição total, né? Tipo, eu falo, mas vai ficar bom no nível que a gente trabalha hoje, daqui, sei lá, 8, 10 anos. E mesmo quando ficar bom, eles acreditam que vai precisar do dublador. Alguém vai ter que... Não é simplesmente pegar a voz do Tom Cruise e, pum, apertar um botão e ele tá falando em português. Porque a interpretação é diferente, as entonações são diferentes. Às vezes a palavra que o cara valorizou em inglês, em português você tem que valorizar outro. A prosódia, tudo é diferente. A comunicação, porque, sei lá, o Jack Chan do desenho falava de um jeito
e o Goku fala de outro. As palavras. Então, a tradução, a frase pode ser igual, pode ter sido traduzida do mesmo jeito, mas um de repente fala, você está bem? E o outro fala, você está legal? Então, isso faz diferença na comunicação, como é que aquele personagem se comunica, porque às vezes em inglês eles usam as mesmas palavras, mas em português a gente fala, não, esse cara é mais jovem, ele vai usar outro linguajar. Então, tem tudo isso né, no processo de dublar. A gente conversou com a Marta Gabriel, sem querer te interromper, e ela é doutorada em marketing, é especialista em inteligência artificial, e a gente até tocou nesse assunto. E o que ela comentou, se eu não me engano, é que ela não vê como uma substituição total, mas sim que vá facilitar muita coisa e também trazer outra profissão para o dublador, que é justamente essa de editor de áudio daquela dublagem, porque em alguns casos, por exemplo, pode ser que se use mesmo o timbre daquele ator americano e não a sua voz. Sim. Mas quem que vai fazer? Quem que pode editar esse áudio? Quem que vai usar a própria voz para encaixar direitinho? Pode ser esse dublador. Exato. E aí, teria que ter um desapego ali do seu próprio timbre. Do ego, exato. Do tipo, não estão reconhecendo a minha voz. Mas se você está trabalhando, se você está recebendo igual e tal, eu não vejo um problema. Você está exercendo a sua profissão e está tudo bem, na minha opinião, né? Sim. Então eu acho que essa substituição não tem como acontecer em médio ou até longo prazo, se você considerar que 8, 10 anos é longo. E se acontecer, ela tem que passar por um ator para fazer aquilo acontecer. Aí depois você aperta o botãozinho, pronto, Tom Cruise está com a voz dele. E tem um outro porém. Alguns atores e personagens e tal, o público não vai querer. E outra, achou, funciona mas assim, maravilhosamente bem. Mas quantos atores originais do filme vão cobrar para ceder a voz dele em turco, em alemão, em francês, em espanhol, às vezes não, eu acho até muito provável que saia mais barato dublar do que pagar os direitos desses caras. Então você pode chegar na tecnologia perfeita e ela não vale a pena. Acho isso muito provável até. Talvez em produções menores, de distribuidores menores e tal, mas ainda assim talvez esses menores não tenham acesso a essa tecnologia. Então, eu não vejo de forma tão alarmante. Mas eu acho super importante regulamentar, porque senão vira... E tem a questão também do quanto isso vai demandar de tempo, né? Pra se fazer toda essa transformação. Porque assim, vamos lá, pra dublar um filme, quanto... eu acho que vai ser mais rápido. Mas se vai dublar um filme, vai inteiro. Vamos supor, traduziu, escalou o elenco, gravou, mixou. Vai uma semana. Nossa. Não, desculpa. Vai mais. Vai umas 3 semanas. Desde a tradução. Umas 3 semanas. Mas a tradução também precisaria ser feita para todo o resto do trabalho. Sim. Eu tô falando, tipo assim, só dublar, só gravar. Uma semana. Uma semana. Então, eu não sei em quanto tempo isso seria possível de outra forma, entendeu? Sim. Porque aí tem aqueles detalhes todos que você falou. Tem paradinho é uma coisa, né? Mas eu não tô fazendo isso no Jornal Nacional. Eu tô fazendo num filme de ação. E aí? Exatamente. E tem essa coisa da gente, quando você tá com medo, né? Quando cria o pânico inicial, até de ver alguns vídeos assim, você fala, cara, em um botão, em 10 segundos eles fazem um filme. Não é. O cara que conhece fala, não é. E outra, esses caras, quanto eles custam? Os caras de TI, né? Não é simples também, eu acho. E não é só achar a tecnologia, é ela ser viável, né? Tem a questão da mixagem, porque por mais que seja tudo igual, você precisa... o filme, nossa, essa parte é até difícil de explicar, até porque eu não sou técnico. Mas, assim, às vezes a mixagem que o brasileiro precisa para ouvir bem é diferente, às vezes, do que o americano está acostumado. No sentido de ter a música, as explosões e os barulhos muito alto e o diálogo baixo, né? Às vezes a gente pega isso aqui e é horrível. Então, hoje se busca, algumas empresas já entenderam isso, da gente aumentar um pouquinho os diálogos, porque o público reclama de não entender, de não ouvir. Ou muita gente, o cara faz a mixagem para ser no cinema um troço top.
Pode falar, pode. Foda. Só que, tipo, eu vou ver em casa às 11 da noite com as crianças dormindo. Então você fica com o controle, aumenta, abaixa. Porque... Eu mesma mixo o filme. Então, existe já essa percepção que tem que ser um pouco diferente. E se você só apertar um botão, talvez isso não aconteça. Exatamente. E agradar a audiência é o que mantém A o público. indústria funcionando, né? Então, a Netflix é excelente nisso. Eles têm métricas para tudo, para tudo, para tudo. Por que aqui caiu a visualização do filme? Por que largaram? Por que aqui subiu? Por que pausaram aqui? Exato. Eles sabem tudo. E isso é muito bom, porque o mercado vai se adaptando para agradar quem está assistindo. Então, isso é um dos elementos, né? Volume, legenda, placas, assim, às vezes aquelas placas inúteis, saída. Aparece na tela, de repente, aí você olha, perdeu um detalhe porque apareceu um saída de emergência ali desnecessário. Então, tudo influi na dublagem, tudo. Som, vozes, escolhas de voz. Até estava falando sobre isso ontem, numa reunião com a Netflix, que, por exemplo, você tem um documentário, aí tem lá o Hitler. Deixa o original, a voz do Hitler e legenda, ou põe um dublador? Se puser um dublador, na minha visão, não pode ser uma voz famosa. Pra não ficar associado, né? Porque aquilo é um documentário, Sim. é uma peça documental. Então, quando você ouve a voz do Tom Cruise, você fala, nossa, engraçado, o Hitler com a voz do Tom Cruise. Já ferrou a concepção de documentário sim, da total. coisa. Então, são muitas coisas que envolvem a dublagem e a satisfação de quem está assistindo. E na divulgação, fulano como voz do Hitler. Não. E hoje é legal isso, né? Eu participo muito de divulgação de filmes, né? De às vezes fazer até um papel pequeno, mas eu sou chamado para pré-estreia ou para o press day, não sei o que e tal. Então os dubladores também isso. Hoje eles agregam algum valor ali junto ao público e tal. E isso também se perderia um pouco. Eu até brinco, eu acho que um dia só as máquinas vão dublar. E aí, de repente, vão lançar um filme com vozes de verdade e tal. Mas eu acho que eu não vou estar vivo para esse momento. Eu não acredito no fim, acredito numa, talvez, numa adaptação, numa mudança. E eu acho que tem que ajudar. A gente tem que descobrir como ela pode ajudar os dubladores e o mercado e o público. Regulamentando. Exato. E também tem a questão de que os dubladores não querem ceder direito total para as empresas das vozes deles, né? Porque existe esse receio, né? Do tipo, amanhã você tem lá um bancão da minha voz e pode usar, e de repente eu nem saber que é minha voz. Até existe uma tecnologia que você consegue achar o registro da sua voz, caso usem. Mas, pô, você tem que contratar alguém para ficar procurando tudo quanto é lugar, comprar essa tecnologia, então também não faz muito sentido. Mas isso já é um outro departamento, um outro assunto. Sim. O começo da dublagem viva é estar junto com esse movimento mundial e buscar regulamentar. Por isso é importante, se as pessoas puderem lá acessar o site ou entrar no Instagram deles e dar aquele cliquezinho para assinar, vai ajudar bastante nesse sentido de não virar uma terra de ninguém devastada. Sim. E a gente ter algumas regras que delimitem o uso. A lei, hoje, ela até protege, mas por não ser algo específico, fica um gap aí. Fica dúbio, né? Exatamente. Então, é importante isso, ajudar, né, a esse mercado regulamentar algumas normas. Então, dá uma assinadinha lá na petição, que é isso, que não é para impedir ou acabar ou não deixar acontecer. Não, é para criar leis que estabeleçam o uso e o limite para isso, ou respeitar o direito autoral da sua voz e tal. Então, é por aí. Boa, perfeito.